Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à 8ª aula do treinamento de orientação a objetos com Java. Nessa aula, vamos aprender a trabalhar com modificadores de acesso. Para isso, então, no nosso Visual Studio Code, estejam com o explorador de arquivos aberto e, em seguida, botão direito, New Folder, Modificadores de Acesso. E dentro dessa pasta, iremos criar um arquivo, botão direito, New File, Modificadores.java. Podemos ocultar o explorador de arquivos, perfeito. E aqui eu trouxe já uma estrutura só para a gente poder entender e trocar uma ideia, tá? Pessoal, nós temos 4 modificadores de acesso. Temos o default, o public, o private e o protected. Vamos dar uma olhadinha em cada um. Default, quando não é especificado um modificador. Então, nós utilizamos isso nas aulas anteriores para criar os atributos e métodos da classe pessoa. Ali, vocês já utilizaram um modificador de acesso. E aqui, como é que ele funciona? Atributos e métodos estarão disponíveis apenas em arquivos no mesmo pacote. O que significa? Bem, significa que, se porventura eu tentar instanciar um objeto da classe pessoa na minha classe modificadores, eu não vou ter acesso aos atributos nome e idade. E também não terei acesso aos métodos daquela classe. Por quê? Porque elas estão em pacotes diferentes ou pastas diferentes, tá bom? Então, lembrem-se, pessoa.java está em conceitos. Já a minha classe modificadores está dentro do pacote modificadores de acesso. Então, nesse caso, a gente cria uma restrição para ter acesso a atributos e métodos. Ralph, e se eu tiver 2, 3, 5, 10 pacotes e eu quiser ter acesso a atributos e métodos de outros pacotes? Para isso, então, você pode utilizar o public. O que ele faz? Para deixar atributos e métodos visíveis sem restrições. Então, independente do pacote, você vai ter acesso aos atributos e métodos. E aqui eu já tenho 2 exemplos. Então, no caso, para você criar um atributo, você referencia a palavra public e depois o tipo de dado e o nome daquele atributo. A mesma lógica segue para criar um método. Você define o modificador de acesso e depois a estrutura do seu método. Bem simples. Em seguida, nós temos o terceiro modificador de acesso, que é o private. Atributos e métodos visíveis apenas na classe de criação. O que isso significa? Bem, se eu criasse lá na classe pessoa um atributo nome do tipo private, apenas a classe pessoa teria acesso. Então, lá na classe main, quando eu referenciasse o meu objeto P e desse um ponto, esse atributo não estaria disponível, porque apenas na classe onde ele foi criado eu consigo trabalhar com um nome. É algo bem bacana e muito utilizado. E por fim, e não menos importante, nós temos o modificador de acesso protected, ou protegido. Como é que ele funciona? Bem, atributos e métodos ficam disponíveis apenas nas classes onde são criados ou herdados. Então, para trabalhar com esse quarto modificador de acesso, a gente tem que aprender a trabalhar com herança, que é um dos tópicos que veremos no decorrer do nosso treinamento. Então, pessoal, a partir da próxima aula, nós não utilizaremos mais um modificador de acesso default. Agora, a gente vai definir se é público, privado ou protegido, pois é dessa maneira que a gente trabalha utilizando as boas práticas
da orientação a objetos no Java, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado dessa aula. Tendo qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Não se esqueçam daquele like e até a próxima!